em nós. Pergunta para o irmão da irmã do lado, diga, quem é essa pessoa? Pergunta a ele se ele sabe quem é essa pessoa. Jesus. Quem é? Eu não ouvi. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Ele é nosso amigo. É aquele que está conosco todo o tempo da nossa vida, quando nós recebemos o nosso batismo. E assim, Ele nos separa de nós. Então, convido você a aplaudir o Espírito Santo de Deus. O tema dessa pregação nessa tarde de hoje é viver segundo o Espírito. Diga para o irmão que está do lado da irmã: irmã, vivei segundo o Espírito, não vivei segundo a carne. Deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. E esse viver segundo o Espírito é de fato nós abandonar a nossa vida carnal para deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Quem quer ser conduzido pelo Espírito Santo levanta as mãos. Diga eu. De fato você quer? Você deseja mesmo a experiência do Espírito Santo na tua vida? Eu deixo dizer um segredo para você nessa tarde de hoje, para nós vivermos segundo o Espírito Santo. É aquilo que nós cantávamos na canção, que todo medo desapareça de nós. É que o teu coração se abra para o mover do Espírito Santo na tua vida. Porque você sabia que nós podemos viver o Espírito Santo na nossa vida? Nós retemos o Espírito Santo quando nós não damos a permissão para Ele fazer o que Ele quer na nossa vida. Quando nós fechamos o nosso coração. E quantas vezes nós fechamos o nosso coração ao mover do Espírito Santo em nós? Quantas vezes nós abandonamos o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes não deixamos Ele terminar a obra de Deus na nossa vida? E por isso que muitas vezes nós buscamos os prazeres carnais ainda. Por isso que muitas vezes nós desejamos as coisas deste mundo, porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus terminar a obra de Deus em nós. E quando nós deixamos essa obra, o Espírito Santo terminar em nós somos as pessoas mais felizes deste mundo. Olha para o irmão ou irmã que está do lado. E que você quer ser feliz? Deixe o Espírito Santo de Deus terminar a obra. Eu convido você a pegar a palavra comigo. A carta aos Gálatas, do capítulo 5, a partir do versículo 18. Gálatas 5, versículo 18. Amém ou misericórdia? Gálatas 5, versículo 18. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Repete comigo:
os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo começa a dizer: se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Sim, ele coloca o céu. Por isso que eu falei que muitas vezes nós retemos a ação do Espírito Santo em nós. Se você deixar o irmão e irmã ser guiado pelo Espírito Santo, você será a pessoa mais feliz deste mundo. Se você deixar de ser guiado pelo Espírito Santo, você será um homem e uma mulher de Deus. Porque o Espírito Santo nos impulsiona para Deus, o Espírito Santo nos leva para Deus, para fazer uma experiência do amor de Deus na nossa vida. Mas São Paulo vai colocar também as obras da carne, a qual nos afasta de Deus, a qual nos leva para a perdição. E ele diz: se nós praticarmos ela, nós não vamos herdar o reino de Deus. Se nós vivermos segundo a carne, o céu não vai chegar para nós. Nós não vamos alcançar o céu. E é preciso nós vivermos segundo o Espírito. Ajuda o irmão que está do lado da irmã. E você quer ir para o céu? Então viva segundo o Espírito. Acho que ele não ouviu, não. Você quer ir para o céu? Viva segundo o Espírito. São Paulo nomeia aqui 15 obras da carne. Eu quero falar um pouquinho da primeira que ele coloca, sobretudo as duas primeiras: fornicação e impureza. A fornicação é um pecado contra o sexto mandamento, assim, contra a castidade. Quando nós praticamos a fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento, nós estamos pecando contra a castidade, contra o sexto mandamento. E esse pecado leva nós para o inferno. É um pecado contra os 10 mandamentos de Deus. Se nós não houver o arrependimento do nosso coração, de fato vamos para o inferno. As obras da carne, a cada vez que nós praticamos, ela vai nos levar para o inferno. Vocês concordam comigo? Quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós alimentarmos a nossa carne, isso significa que eu estou indo mais próximo para o inferno. Eu estou se perdendo. Meu irmão está se perdendo, minha irmã está se perdendo. Então, cuidado. Viva uma vida de castidade. Não é só no namoro, mas também no casamento. Somos chamados também a viver uma vida de castidade. Porque muitas vezes nós vamos colocando coisas, vamos alimentando, e aí nós vamos nos perdendo. A nossa vida de castidade no matrimônio, no namoro. São Paulo diz: se, porém, nos deixares guiar pelo Espírito, tereis vida. Tereis vida. Diga para o irmão que está do lado: tu quer vida, meu irmão? Deixe-se guiar pelo Espírito.
E aí a segunda que São Paulo coloca a impureza. Como a impureza tem os diários de Deus. Quando nossos pensamentos têm sido impuros. Basta nós olhar as festas que o mundo tem oferecido. Basta nós voltarmos um pouco nossos olhares para esses dias de carnaval mundano. Como o inimigo tem usado para que muitos e muitos jovens, muitos e muitos se percam pela impureza. Porque esses pecados não agradam a Deus. Porque esses pecados não agradam ao Espírito Santo. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, viva segundo o Espírito. E é isso que São Paulo vai falar para nós nessa tarde de hoje, como ele falava para aquele povo aos Gálatas. Vivei segundo o Espírito. E esse é o remédio para a nossa alma. É viver segundo o Espírito. É o remédio da minha e da tua alma, querido. Quando nós deixamos viver segundo o Espírito. Porque o Espírito vai alimentando o nosso espírito para as coisas que é do alto, as coisas do céu. Enquanto a carne só alimenta para as coisas terrenas, as coisas passageiras. E quando nós queremos viver na carne, como eu disse, mais próximo do inferno nós vamos estar. E pela impureza, nós desagradamos a Deus. E aí Paulo coloca a libertinagem, coloca a idolatria, a superstição, coloca inimizades, coloca brigas, coloca ciúme, coloca ódio. E todas essas obras da carne somente nos afastam de Deus. Quando você é pecado, só virar a página. Gálatas 6, versículo 7 e 1. São Paulo vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, a carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Repete comigo: quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Fala essa palavra olhando para o Deus que está ali. Diga para ele: quem semeia no Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. Não enganeis. Não dá para nós enganarmos a Deus, porque o que nós vamos semear aqui é o que nós vamos escolher. Aí você vê que quer semear a carne ou quer semear no Espírito. A palavra diz que nós semearmos a carne, nós vamos morrer. Eu não falo da morte física, que São Paulo está falando também, não é a morte física, mas a morte espiritual. Se nós semearmos somente na carne, nós vamos morrer, ou seja, o nosso espírito morrerá. Mas se nós semearmos o Espírito, nós vamos ter o quê? A vida eterna. Pega a palavra comigo novamente, em Romanos capítulo 1. A partir do
versículo 5. Romanos 8, 6. Amém? Está difícil, tá? Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Muitos estão sem a palavra, aí muitos não conseguem a Bíblia. Vamos ler comigo? Vamos lá? Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Quem vive segundo a carne gosta do que é carnal. Deixa eu perguntar para vocês: o pecado é bom? Sim ou não? O pecado é bom, né? Mas deixa eu perguntar: e a consequência do pecado é bom? Qual é a consequência do pecado? Em Romanos 6, 23, São Paulo vai dizer assim: o pecado, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado, daqueles que vivem segundo a carne, que gostam do que é carnal, a sua consequência é a morte. Mas aqueles que apreciam, aqueles que gostam do que é o Espírito, têm a vida do Senhor, têm a vida eterna. E São Paulo continua, versículo 6. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Irmão, você quer paz no teu coração? Você quer paz na tua vida? Aprecia o que é do Espírito. Aprecia os frutos do Espírito Santo. Aprecia a paz, aprecia a alegria, a afabilidade, a bondade, a ternura, a temperança. Aprecia os frutos do Espírito Santo na tua vida. E viver segundo o Espírito é deixar ser conduzido por Ele em nossas ações, o nosso modo de andar, de falar, de ouvir, de ver. É aspirar a ação do Espírito Santo em nós. Versículo 8: os que vivem segundo a carne não pode agradar a quem aí? Não pode agradar a Deus. Irmão, a nossa vida na carne não agrada a Deus. A nossa vida na carne não agrada a Deus. A vida na carne é o quê? A vida na carne é o quê? Uma vida de pecado. Uma vida da desgraça. Enquanto nós estamos vivendo dessa forma carnal, nós nunca vamos agradar a Deus. Deus não vive mais, né? E quando Jesus veio na carne, quando veio o homem, Ele não apreciou as coisas carnais. Ele não viveu segundo a carne, Ele viveu segundo o Espírito. E nós somos chamados também a viver segundo o Espírito. Ah, é só esses dias que eu renovar? Não. Todos os dias da nossa vida. Ah, eu só vou viver segundo o Espírito a cada 8 dias no grupo de oração. Não, meu irmão. Não, só colocou domingo na missa, não. A vivência do Espírito precisa ser todos os dias da nossa vida. A experiência do Espírito Santo
sonhos de vida na minha vida, nós precisamos respirar o Espírito. Nem César, né? Respira aí, vai. Respira. É dessa forma. Como nós precisamos respirar para viver, a nossa alma precisa respirar todos os dias o Espírito Santo para viver, para poder agradar a Deus, para que todos os dias vivamos segundo o Espírito. Acho que foi bom fechar do lado de mão. Você está vivendo segundo o Espírito? Você está vivendo segundo o Espírito? Ele não respondeu, não foi? Não. Ela não respondeu, né? E é preciso mais de Deus. A palavra continua no versículo 12. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se vivermos segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não somos mais devedores. São Paulo está dizendo: olha, nós não somos mais devedores da carne, para vivermos segundo a carne. E o que foi que aniquilou em nós os deveres da carne em nós? Quando Jesus foi crucificado e morreu por cruz, por amor. Foi quando ele derramou o seu sangue por amor a cada um de nós. Ele aniquilou todo o jugo, aniquilou toda a condenação que estava sobre nós. Logo, nós somos salvos. A palavra de 1 Coríntios 6, a partir do 19 vai dizer: não sabeis se o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertencem, porque fostes comprados por um grande preço. Porque nós fomos comprados por um grande preço. Esse preço foi o sangue de Jesus derramado. Olha para o irmão que está do lado, a irmã, diga: você tem um valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. Você tem um grande valor. Teu preço foi o sangue de Jesus derramado em nós. E é esse o valor de cada um de nós. E deixar ser conduzido pelo Espírito Santo é ser curado das nossas emoções, das nossas sexualidades e traumas. Deixar viver segundo o Espírito é uma vida de sacramentos. O Espírito Santo de Deus nos leva a viver uma vida de sacramentos. Ele causa em nós esse desejo de buscar Deus através dos sacramentos. Do sacramento da reconciliação,
Eu acabei de ler o Eucaristia. E aí nós vamos ter uma experiência de Deus através do sacramento na nossa vida. O que mais causa em nós? Viver segundo o Espírito. Ter uma vida organizada. O nosso emocional, o nosso corpo, o nosso psíquico. Cuidar do nosso corpo, mas também cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa mente. Não é se preocupar somente com o nosso físico. Viver segundo o Espírito é uma vida de oração. Irmão, se você não tem mais uma vida de oração, isso significa que você não está vivendo segundo o Espírito. Porque o Espírito provoca em nós uma vivência de oração. Porque a oração vai transformando a nossa vida. A oração vai tirando aquilo que é enfermado por nós. Vai realizando obra nova para o Deus. Viver segundo o Espírito. Vida de santidade. Se você não está vivendo uma vida de santidade, é porque você não está deixando o Espírito conduzir. Viver uma vida segundo o Espírito é ter uma vida virtuosa. Viver nos frutos do Espírito Santo. Viver segundo o Espírito é viver a castidade. Deixando ser conduzido pelo Espírito Santo. Como eu disse, essa é a pessoa mais feliz deste mundo. É ser luz na vida dos irmãos. É ter confiança em Deus. Eu permanecer em Deus. Se nós queremos permanecer em Deus, nós temos que buscar essa vida no Espírito Santo. Agora, o irmão que está do lado de você quer permanecer em Deus. Viva uma vida no Espírito. Se você quer ser cheio de Deus, viva uma vida no Espírito. Eu quero convidar você a ficar de pé. Para nós rezarmos. Nós pedimos o Espírito Santo de Deus sobre nós. É providência de Deus, é graça de Deus, é o céu que se abre, que se derrama sobre nós o Espírito Santo. Eu agi, eu mover de Deus em nosso favor. Você crê? Levanta as mãos, pode falar o que você quiser. Quero pedir o Espírito Santo de Deus vai. Orando por
Obrigada, Espírito Santo, porque tu és o meu amigo. porque tu és meu amigo. Mais uma vez, obrigado, Espírito Santo, Obrigada, Espírito Santo, porque tu és o meu amigo. porque tu és o meu amigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.